Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Bora para mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre os números reais, tudo que você precisa saber dentro do universo do concurso do BNB sobre números reais. Hoje eu vou trazer para ti um mix de um pouquinho de slide e um pouquinho de quadro, porque eu quero te mostrar no braçal o que, é que a gente tem que fazer. Vamos lá, o que, é que são números reais? Números reais são esse monte de conjunto de números e suas operações. Como é que eu defino um conjunto de números? São um conjunto de números que obedecem a uma certa regra. Por exemplo, o conjunto mais básico seria os números naturais, que é um número que historicamente são os primeiros a surgirem por uma necessidade de contagem. Os números inteiros, eles englobam os naturais, só que eles acrescentam aqueles caras negativos, certo? E o nome, ele diz tudo, é um número inteiro. Então ele não tem vírgula, ele não tem parte quebrada, ele não é fração, certo? Já os racionais, que está um nível acima, racional vem de racionar, dividir. Então os números que têm divisão inexata, que são os números com vírgula, que são as frações, eles moram dentro desse universo. E o que são os números reais? É todo mundo junto com aquelas raízes que não tem um valor exato. Por exemplo, a raiz de 2, a raiz de 3, a raiz de 4. A raiz de 4 não. Por quê? Porque a raiz de 4 é 2. Então, ok, o 2 já entraria dentro do conjunto lá dentro dos naturais. Mas a raiz do 4 também é um número real. Tudo bem? Então, números reais é um grande conglomerado de vários tipos de números e suas operações, que estão diretamente ligadas a essa propriedade deles, certo? Vamos lá, vamos prosseguir, vamos ver o que é que o concurso quer de você em cada um desses tópicos, desses tipos de números. Os números naturais, eles aparecem de forma um pouco tímida, não tem muitas questões. Os números naturais, eles são aqueles caras simples de contagem, 0, 1, 2, 3, 4, e eles são usados em contagem e ordenação. Então, possivelmente, se você vai ordenar coisas em uma fila, ordenar coisas em uma prateleira na questão, possivelmente vai ser uma questão de número natural, certo? Tirando casos de análise combinatória, etc., são questões de números naturais. O que é que eles focam dentro do universo dos números naturais? É você ter o domínio das operações e você ter domínio de múltiplos e divisores, certo? Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui. Você não pode dar vacilo em nenhuma dessas 6 operações. Ah, mas eu só conheço 4. Você só conhece 4, eu vou deixar aqui o link. Aqui em cima vai aparecer o izinho com um vídeo sobre potência e raiz. Tudo que você precisa saber. Um vídeo bem tranquilo e bem conciso para você aprender tudo que está faltando. Bom, beleza. Aprendi as minhas operações, que é onde nascem as operações básicas. Agora o que eu preciso saber sobre naturais? Eu preciso saber o que é MMC e MDC. Eles moram dentro do assunto de múltiplos e divisores, certo? O que acontece? Quando eu falo de múltiplos, eu estou falando sobre um subconjunto de números naturais. Múltiplos de 3 seria todo mundo que dá um resultado lá naquela tabuada do 3. Múltiplos de 7 seria todo mundo que dá um resultado lá na tabuada do 7. Agora, e o que é MMC? Seria o menor múltiplo comum. A sigla quer dizer isso. Menor múltiplo comum. Então, qual é o menor múltiplo comum entre 7 e 3? Seria algum resultado lá da tabuada que é comum aos dois. Ah, professor, mas tem vários. Tudo bem, tem vários. Por isso que o MMC é o menor. Então, eu quero o menor número que está coincidindo quando eu olho para a tabuada do 3 e da tabuada do 7. Agora, como eu faço isso efetivamente? É por decomposição em partes primas, certo? Eu não quero me alongar muito nessa parte de decomposição em partes primas, porque não é exatamente isso que você vai precisar para resolver as questões. Você precisa? Possivelmente. Então, como auxílio, vou deixar o link aqui em cima também no izinho, um vídeo que eu esmiuço bem essa parte de MMC e MDC por partes primas, certo? Bom, falei do MMC e o MDC. O MDC seria um semelhante ao conjunto dos divisores. Quando eu pego um número, por exemplo, 100, eu tenho vários divisores do 100. Um exemplo, o 10, o 20, o 50. E esse conjunto de divisores, ele tem um maior número, um menor número, tudo bem. Mas, lembrando, quando eu falo de MMC e MDC, eu estou comparando dois números, MMC e MDC, entre número A e número B. Então eu pego o 100 e pego o 200.
Então eu quero qual é o maior divisor comum entre 100 e 200, certo? O que é que a gente vai precisar ver? A gente vai ver o conjunto dos divisores, dentre eles dois. Existem vários caras que coincidem, então eu quero o maior deles. É bem simples, teoricamente. De novo, essa parte de encontrar o número exato, ela é feita por partes primas, decomposição em partes primas, que está no vídeo aqui, no link, no izinho aqui. A grande observação que você vai resolver muitas questões é que se você pegar o MMC, multiplicar pelo MDC, com certeza vai dar os dois números multiplicados, certo? Isso aqui é a letra miúda da teoria que muita gente não fala muito. Agora a gente vai para a parte de números inteiros. Qual é a grande diferença entre os inteiros naturais? É que eu tenho todos naturais e também seus opostos negativos, certo? Então, a gente tem o jogo de sinal e a relação de ordem como o principal fator na hora de fazer questões. O que seriam isso? A relação de ordem, ela é a relação de maior e menor que é um pouco bagunçada quando a gente trabalha com números negativos, certo? Já o jogo de sinal é um nome prático para o que acontece quando você mistura números positivos e negativos em operações: somar, subtrair, multiplicar e dividir, certo? Eu vou levar aqui a gente agora para o quadro para a gente ver como é que fica o jogo de sinal dentro, por exemplo, de soma, de subtração. Vamos lá, ver o que é que o jogo de sinal com números inteiros tem para oferecer para a gente. A primeira regra é que a soma e a subtração, elas funcionam da mesma forma. É como se eu estivesse trabalhando com uma compensação. Lembre que somar é ganhar e subtração é perder, certo? É um sentido bem literal da coisa. Então, se eu estou com menos R$2, como se eu estivesse devendo, e ganho 3, então se eu estava devendo 2 e ganho 3, me sobra 1. Se eu estava com 4 e ganhei uma dívida de R$1, então eu fiquei com 3. Se eu tinha menos 1 e perdi uma dívida de 4, então é o seguinte, observe, eu tinha menos 1. Eu perdi uma dívida de 4. Então o que é que isso quer dizer? Se eu tinha menos 1 e eu perdi uma dívida, então é porque eu ganhei reais, ganhei dinheiro. Quanto? 4. Então, se eu tinha menos 1, ganhei 4, agora eu fiquei com mais 3. Você pode interpretar também como o contato dos sinais, ó. O contato dos dois sinais é negativo com negativo. O contato de mais com menos são sinais opostos. Esses sinais são iguais. Esses sinais são opostos, certo? Então, menos 7. Se eu tenho menos 7 e perco mais 4, então eu fico com quanto? Eu fico com menos, já tinha perdido 7, já estava com menos 7, eu perco mais 4, menos 11. Aqui tudo funciona como se eu estivesse fazendo uma compensação, certo? Ah, professor, você falou dos contatos de sinais. Sempre que eu tiver dois sinais e um parêntese no meio, eles vão conversar. Se eles forem iguais, os números se somam. Se eles forem diferentes, os números se subtraem, certo? Já quando eu falo de multiplicação e divisão, eu não preciso desse contato, é automático. Eu tenho sinais diferentes, menos 2 vezes mais 4, sinais são diferentes, então o resultado é menos. Sinais são iguais, resultado é mais. Sinais são diferentes, resultado é menos. Sinais são iguais, resultado mais. E aí você pega a conta e faz. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 7, 21. 15 por 3 dá 5. E 25 por 5 dá 5 também, certo? Então isso aqui vai seguir a regra do sinais iguais e sinais diferentes. E sinais mais com mais, menos com menos. Qual é a regra? A regra me manda que sinais opostos me gera negativo, sinais iguais me geram positivo, certo? Vamos ver o que é que a gente ainda tem aqui para falar sobre os números inteiros. É a relação de ordem. O que é que seria a relação de ordem? Seria, qual número desses aqui é o maior? Isso aqui é uma questão que pode ser muito simplista e te perguntar, ok, dentre os números que são maiores do que zero, qual é o menor deles? Então, todos os números que são maiores do que zero são os números positivos. O menor deles é 1. Já, eu posso fazer o caminho contrário para os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6. O que é que acontece? Acontece que a relação de ordem é invertida. Quem está mais perto do zero é o maior, certo? Então, qual é o maior número negativo? É o menos 1.
beleza? Quem é por exemplo, o maior número negativo acima de menos 4, certo? Menor do que menos 4. Qual é o maior número? Então, menor do que menos 4 seria todo mundo que está para cá. Qual é o maior número? É o menos 5, porque ele é o que está mais próximo, certo? Sempre seguir essa ideia de proximidade do zero e do seu ponto de referência, beleza? Voltando aqui para o quadro, a gente tem agora os números racionais, que seria a cereja do bolo. Os números racionais, eles coroam com todos aqueles caras que não podiam ser contemplados por não serem inteiros. A gente entra com decimais e entra com frações, certo? O que é que tem de bom nisso? O que é que tem de bom é que eu consigo representar números bem pequenos, números muito grandes, de duas formas diferentes, que no final das contas elas são a mesma, certo? Eu vou te levar para o quadro que eu quero te explicar duas coisas sobre fração. A parte de um todo, que normalmente é o raciocínio que pede isso, e as operações, que é a conta que pede isso, beleza? Então bora para o quadro. Estamos aqui no quadro, a parte de um todo é quando você está se referindo a, por exemplo, 3/7 de um dinheiro, de alguma coisa, é você simplesmente pegar o que é uma fração. Uma fração é você quebrar todo o seu universo em determinadas partes. Quais são essas partes? É essa quantidade aqui de baixo, denominador. E você selecionar uma quantidade pré-determinada, numerador. Então, se eu tenho R$700, quanto que seria 3/7 disso? 3/7 é pegar meus R$700, dividir em 7 blocos. Cada um teria 100. E aí eu escolho 3. Eu teria 300, certo? Isso aqui é um raciocínio que te pede isso. Agora, o que é que a questão quer de conta? Ela quer que você faça a soma das frações, a subtração das frações. Isso aqui, eu vou te ensinar o macete aqui, já deve ter visto isso, que é o método da borboleta. A borboleta te pede, na soma e subtração de frações, que seja um pouco mais delicado. Já a multiplicação e divisão é bem simples, bem na tora mesmo. Então vamos lá. A gente vai fazer 7 vezes 3, que é a cauda da borboleta, que dá 21. A gente vai conservar a operação. E a gente vai fazer a primeira asa da borboleta, 1 vezes 3, 3. Segunda asa da borboleta, 7 vezes 2, 14. Então eu vou ter 17 por 21. E essa é a resposta da minha soma. Seco. Acabou. Já quando eu falo de multiplicação e divisão, eu tenho algumas regrinhas um pouco mais simples. Multiplicação é simples demais. Multiplicou o numerador com o numerador, denominador com o denominador. Então, 7 vezes 3, 21. 4 vezes 2, 8. Já a divisão, ela pede que eu segure o primeiro e multiplique pelo segundo invertido. Então, em vez de 3 sobre 7, vai ser 7 sobre 3. E minha resposta vai ser 35 por 24. Simples assim. Isso aqui é como fazer as contas, certo? A questão vai te pedir isso na hora que, qual vai ser a fração que o fulaninho gastou do seu dinheiro? Então você vai pegar, ter que fazer operações com as frações, certo? Lembrando que as questões estão feitas já sobre esse conteúdo. Vou deixar no card e você acessa. Pode acessar a playlist do canal, que tem todas as informações e todas as questões sobre esse conteúdo lá já. Vamos prosseguindo aqui no quadro mesmo. Os números decimais, eles também são expressados quando a gente fala de dinheiro. Não é à toa um concurso bancário, a gente precisa de trabalhar com dinheiro. O que é que são os números decimais? São os números com vírgula, popularmente chamado de número com vírgula ou número quebrado, certo? O que é que me é cobrado disso? É operações, somar, multiplicar, dividir, subtrair, beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Adição e subtração, eu vou fazer de uma forma bem simples. Eu vou encaixar uma vírgula embaixo da outra e vou fazer a operação. 5 mais 1, 6. 2 mais 4, 6. A vírgula embaixo da vírgula e 7 mais 1, 8. Agora, e a subtração? Eu vou encaixar a vírgula embaixo de vírgula e vou botar 9 menos 4, 5. 7 menos 1, 6. 3 menos 1, 2. E morreu. Beleza? Agora, quando eu fizer multiplicação, o negócio vai ser um pouco mais delicado. 2,25 vezes 1,2. Observe o seguinte. O número pai, ele tem duas casas decimais. O número mãe tem uma casa decimal. O número filho vai ter que ter a soma, que são as 3 casas. Então, a gente vai fazer essa operação. Eu vou fazer rapidinho aqui.
E a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter o resultado de 2.700 sem considerar as vírgulas. Agora, como o número mãe e o número pai somados têm 3 casas decimais, esse número filho vai herdar todas as casas do primeiro e do segundo número, certo? Agora vem o grande lance, que é a divisão, que é onde a gente vai se enrolar um pouco. Por quê? Porque é meio complicado dividir 2,75 por 1,2, certo? Por quê? Porque eu estou dividindo por um número quebrado. E isso não é o ideal. O ideal é você levar isso aqui para uma compensação. Compensação de casas decimais. Eu vou arrastar 2 casas para frente. Vai ficar 275. E lá eu vou arrastar 2 casas também. 1, 2. E como morreu aqui, uma casa a mais seria acrescentar o 0. Quando eu faço essa divisão, eu respondo aquela ali de cima. E eu volto para a divisão de números naturais bem tranquila. Certo? Então, no frigir dos ovos, nossos números reais vão ser operações de cada um feito de uma forminha. E a gente vai ter também a parte de raízes, que são os números irracionais. Que eu falei dos racionais. Os irracionais entram na observação de raízes. Quanto é raiz de 1? É 1. Raiz de 2? Não sei. Raiz de 3? Não sei. Raiz de 4? É 2. Ó, observe. Disso eu ganho algumas informações. Se esse cara é 1 e esse cara... desculpa, aqui é um 4. Raiz do 4 é 2. Se eu ganho essa informação, uma coisa é obrigatória. A raiz do 2 é um número que está entre 1 e 2. A raiz do 3 é um número que está entre 1 e 2 também. Certo? Sendo um pouco mais cri-cri, essa raiz de 3 com certeza é um número maior do que 1,5. Porque, se eu traço a metade do caminho aqui, eu tenho 1,5. A raiz de 3 ela é maior do que 1,5. Já a raiz de 2 é menor do que 1,5. Eu posso levar esses raciocínios de quebrar em pequenas partes para estimar essas raízes. E essa estimativa, ela pode ser muito benéfica quando você for a chutar ou presumir uma alternativa como resposta, beleza? Galera, por hoje é só. O vídeo terminou ficando um pouco mais longo do que eu gostaria, mas eu tinha que trazer tudo para vocês. E é isso, não se esquece de se inscrever e deixar o like e entrar na playlist do canal. Valeu!